E agora, dando continuidade à nossa série de videoaulas sobre o tema Entre Duas Guerras, hoje nós vamos começar a falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Na verdade, eu vou dividir a Segunda Guerra Mundial em duas séries de videoaulas. Nesta primeira nós vamos falar do início da guerra, das condições que levaram ao conflito, e na segunda parte a gente finaliza. Bom, os anos de 1930 já prenunciavam uma nova guerra mundial, que seria mais destruidora e mais cruel que a primeira. Por que os anos de 1930 já prenunciavam o início de uma nova guerra mundial? As potências europeias ligadas ao fascismo começaram a se unir, principalmente a Alemanha e Itália. A Alemanha já constrói ali com Hitler uma série de planejamentos e expande o território alemão além de suas fronteiras, conquistando o chamado espaço vital do Hitler. E a Itália começa a conquistar regiões da África, comandada por Mussolini. Por outro lado, fazendo parte desse chamado eixo, havia também o Japão, que começa a dominar territórios na Ásia. Então ali, no início dos anos de 1930, se forma o chamado eixo Roma, Berlim, Tóquio. O Japão especificamente não tinha um governo fascista, mas comungava dos interesses dos italianos e dos alemães por conquista de territórios. E nesse cenário chama a atenção as ações nazistas promovidas pelo Hitler. Ele começa a dominar territórios em torno do território alemão. Por exemplo, ele anexa a Áustria, é o chamado Anschluss. O Hitler tinha a pretensão de anexar a Polônia. Por que a Polônia? Porque é uma região estratégica. Além de fornecer matéria-prima para os alemães, a Polônia também era um caminho para se chegar ao RSS, porque o Hitler tinha a pretensão de dominar aquele território. Então o Hitler também inicia a conquista do território polonês. Mas antes disso, é interessante a gente pensar que, vejam bem, o Hitler faz um acordo com o Stalin, que era o governante da URSS, chamado Pacto de Não Agressão. Os soviéticos e os alemães fazem um acordo de que, numa possível guerra, eles não se agrediriam, eles não se atacariam um ao outro. Esse pacto de não agressão chama muito a atenção porque o Hitler acaba passando por cima da sua característica anticomunista. Mas não é à toa, Mais para frente nós vamos ver o que aconteceu em função desse pacto de não agressão. Mas voltando à Polônia, até 1939, as democracias do mundo, comandantes aí, das grandes economias, Estados Unidos, França, Inglaterra, como eu falei, viam com complacência, entre aspas, neutralidade, a expansão territorial nazista. Mas quando, em 1939, o Hitler começa a invadir a Polônia, aí essas democracias mudam de atitude, e começam a se unir, chamando esta aliança, de os aliados, e a Inglaterra declara guerra contra a Alemanha nesse momento que o Hitler invade a Polônia em 1939. Então, a invasão do Hitler à Polônia é o marco inicial da Segunda Guerra Mundial. Mas assim como nós falamos em relação à primeira, não é o fator principal. O fator principal, ou os fatores principais geradores da Segunda Guerra Mundial, estão ligados à ascensão do nazifascismo. E para fechar essa videoaula, vai a questão desafio. Se o Hitler, comandante do nazifascismo alemão, era declaradamente anticomunismo,
como explicar um pacto de não agressão justamente com o maior governo comunista do mundo, o Stalin. Até a próxima!